Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então nas nossas aulas da disciplina de patologia bucal. No primeiro vídeo, na aula passada, a gente viu então a definição de patologia bucal, o que é de patologia bucal e as doenças do órgão dentário. Agora, nesse segundo passo da nossa aula, nós vamos falar das doenças de tecido mole, tá? Então, o que são isso? São as doenças ali da região oral, tá? Fora os dentes, que o dente é um órgão duro, né? De tecido duro. Então a gente vai falar agora de todas as regiões. Então, tanto de lábio, gengiva, palato, mucosa jugal, língua, dorso, ventre, lingual, assoalho de boca, beleza? Então vamos partir agora para esse rumo da aula, as doenças de tecido mole, tá? Então o que nós vamos estudar então nessa parte de doenças de tecido mole? Nós vamos falar de afta, de herpes simples, de doença periodontal, de câncer de boca e também vamos falar de variações de normalidade. A gente vai aprender o que são essas variações de normalidade, tá? Vamos começar então. Peguem um segundo slide de vocês, a segunda aula de vocês, que tem a parte que fala sobre afta. Então, o que é a afta? A afta também é conhecida como úlcera aftosa recorrente. Por quê? Porque a afta é uma úlcera, tá? Então, a gente popularmente chama de afta, o nome dela é úlcera aftosa recorrente. Então, muitas questões de concurso, caso alguém fosse dedicar à parte de concurso público, vocês vão ter lá nas questões falando de úlcera aftosa recorrente, que é a mesma coisa que afta, beleza? Então, a afta ou a úlcera aftosa recorrente é uma doença comum, tá? Então, é comum, é normal, várias pessoas têm, se não todas as pessoas têm. Caracteriza então pelo aparecimento de úlceras dolorosas na mucosa bucal, as quais podem ser múltiplas ou solitárias. Então nós temos várias úlceras, tá? Várias feridinhas ali na boca, que podem ser ou solitárias, que tem só uma afta, ou podem ser múltiplas, que é a presença de várias aftas ali na região, tá? E geralmente ela é dolorosa, ela tem sintomatologia dolorosa. Beleza? Quais são essas características, então, da afta? As aftas costumam ser precedidas de ardência e prurido, bem como pelo surgimento de uma área avermelhada. Nessa área desenvolve-se a úlcera, recoberta por uma membrana branco-amarelada e circundada por um halo avermelhado. Essas lesões permanecem cerca de 10 dias e não deixam cicatriz em geral. O período de maior desconforto perdura por 2 ou 3 dias. Então, o que é a afta? O que é característica clínica? Quando a gente fala de característica clínica, são aquelas características que a gente consegue observar através do exame clínico, quando a gente pega e vai olhar a boca do nosso paciente, beleza? Então, o que a gente percebe na afta? A afta, então, é uma lesão que em volta dessa lesão, fala ali um halo avermelhado, quer dizer que em volta da lesão, ela tem como se fosse uma linha avermelhada em volta de toda a afta, beleza? O centro da afta, quem lembra ou quem tem na boca ou quem já viu uma afta, pode ver que no centro dela é meio esbranquiçado, por causa dessa membrana branco-amarelada, tá falando aí pra vocês, tá? Então, essa membrana branco-avermelhada aí, branco-amarelada, perdão, que é a úlcera, tá? É ali que vem a dor, é ali que arde, é ali que se você come alguma coisa mais cítrica, mais ácido, vai doer. Quando você muitas vezes toma alguma coisa gelada, bate ali, pode sentir algum incômodo também, tá? Algumas pessoas relatam essa sintomatologia também, congelado. Então, é ali nessa região branco amarelado, que a gente tem a úlcera, beleza? Então, a afta é a úlcera, beleza? As aftas não são iguais, beleza? Elas podem ter 3 tipos de afta, sendo a afta vulgar é a mais comum, é a mais prevalente, a gente tem mais índice de ter, é aquela afta comum que nós temos. As outras são mais raras. Temos também a que chama de herpetiforme, que ela é parecida com a herpes, tá? E temos também chamada afta major, que é maior. Então, essa afta maior, ela é uma afta bem maior, ela é bem mais rara que essas outras duas e dura mais tempo, então ela pode ter até mais de 1 centímetro de diâmetro e ela é mais profunda também, bem mais dolorosa também, tá? Então, tem esses 3 tipos de afta aí, sendo que a mais comum é a afta vulgar, beleza? Elas são lesões ulceradas, por isso que a gente fala que ela é uma úlcera. Por quê que a gente fala que é uma úlcera? Porque ela tem exposição do tecido conjuntivo, que o tecido conjuntivo, ele é rico em vasos e nervos. Então tem bastante inervação, tem bastante sangramento ali, quando a gente fala de tecido conjuntivo. Tem sangue, tem artérias, e tem veias, né, e tem nervos.
Então, por isso que a gente sente muita dor, sente ardência, sente desconforto ali nessa região, nessa afta, por causa tem bastante tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo passa a ser exposto, beleza? Além disso, o quadro pode ser agravado por infecções causadas por micro-organismos no meio bucal. Vamos lá, pensa lá comigo. A boca a gente tem vários tipos de bactérias, então a parte do corpo que tem mais bactérias é a boca. Então a afta, muitas vezes a gente pode ter afta não só nos lábios, no canto da boca, mas também pode ter, geralmente, a maioria dos casos, é dentro da boca, né? Então assim, se a gente tem várias bactérias ali na boca, o tecido conjuntivo está exposto, essas bactérias vão ter contato com o tecido conjuntivo. Então tem grande probabilidade, é bem propício a ter algum tipo de infecção que pode piorar o quadro do paciente. Por isso que muitas vezes o paciente chega no consultório por causa de uma afta. Tem paciente que procura atendimento por causa de afta, sim, porque a dor está exacerbada, porque a infecção foi até ali a afta e piorou o quadro do paciente, deixa de ser uma afta simples e passa a ser uma coisa mais preocupante, que a gente tem que avaliar, beleza? Alguns alimentos, quando em contato com a mucosa bucal, podem desencadear uma resposta imunológica alterada em certos pacientes, o que provocaria o aparecimento da ulceração. Muitas vezes os pacientes são alérgicos a algum medicamento e acaba surgindo aftas até mesmo quando ingerem certo tipo de alimentos. Então, que é isso? Como que vai surgir a afta? A afta pode ser causada também por alimentos cítricos, alimentos ácidos, quando a gente come, por exemplo, tem pessoas, geralmente em criança, que quando come, eu, por exemplo, quando eu era criança, era só comer tomate hoje, amanhã já tinha afta na boca, saía alguma afta na minha boca. Então, na criança é mais normal e mais comum ingerir alimentos mais cítricos, limão, laranja, e surgir afta, tá? Então tem alimentos que podem ocasionar afta. Tem pessoas que têm alergia de medicações. Essas medicações, como que vai atacar essa alergia? Dando afta na boca também. Pacientes que estão com sistema imunológico baixo, imunidade está baixa, pode ter uma sintomatologia ali na boca, dando afta, tá? Então, é uma resposta a alguns tipos de alergia, a alguns tipos de imunidade baixa do paciente, ao surgimento de afta na boca do paciente, beleza? Elas não são contagiosas, tá? A afta não é contagioso. A gente não vai transmitir afta para outra pessoa, beleza? Pois elas não se tratam de uma doença infecciosa, então não é uma infecção contagiosa, beleza? No entanto, existe um traço familiar envolvido. Filhos de pais portadores de afta frequente apresentam chances bem maiores de também sofrer com aftas. O que é isso? Então, se os nossos pais têm grande probabilidade de ter muitas aftas, pode ser que nós também possamos ter isso herdado dos nossos pais, tá? Pode ser hereditário. Não quer dizer que meu pai tem muita afta, eu vou ter. Não é isso que quer dizer. Por exemplo, por que vai ser hereditário? Muitas vezes a gente desencadeia uma alergia a alguma coisa, alguma medicação que os nossos pais também possam ter, tá? Então, por causa disso, pode ter essa probabilidade de a gente ter afta, a coisa medicamentosa, a alergia medicamentosa, a imunidade baixa também. Nem todo mundo, quando a imunidade está baixa, apresenta afta na boca. Nem todo mundo é assim. Mas aquelas pessoas que os pais têm grande probabilidade de ter várias aftas devido à imunidade baixa, os filhos podem ter também, tá? Isso quer dizer que várias outras doenças podem se assemelhar à afta. Por exemplo, o câncer de boca. A gente vai ter uma aula, daqui mais pra frente, dessa matéria mesmo, que é sobre câncer de boca. A gente vai ver ali alguns sinais, quando procurar o atendimento para poder fazer exames que possa ser um câncer de boca ou não, tá? Então, a afta é um sinal clínico que pode ter um câncer de boca ali. Então eu tenho uma afta, estou com câncer de boca? Não. Principal sinal clínico, pacientes que têm afta, uma ferida na boca semelhante a uma afta por mais de 15 dias e não cicatrizou. A gente sabe que a afta, mais ou menos 10 dias no máximo, estourando 15 dias, a gente
melhora ali, a afta some, cicatriza, ok, fica beleza. Mas naqueles pacientes que a afta passou de 15 dias, ou seja, aquela ferida que assemelha-se à afta passou de 15 dias, a gente já preocupa. Aí tem que encaminhar para o dentista para a gente poder avaliar o paciente, que pode ser sim uma característica clínica do câncer de boca, o carcinoma epidermoide. A gente vai ver isso mais para frente na aula de câncer de boca, mas é só para vocês saberem que a afta pode ser um sinal clínico, tá? Lógico que aquelas, como eu falei, que não cicatrizam há mais de 15 dias, beleza? Geralmente, as dores de afta pode durar mais de 2 até 3 dias. Então, passou disso, a gente não sente mais dor, porque a gente está em processo de cicatrização. Quando a afta está bem aguda, bem avançada ali o estágio, aquela parte, a gente olha aquela parte branca ali do meio da afta que eu falei para vocês no início da aula. Aquilo ali tá bem branco, que é no momento que o tecido conjuntivo está mais exposto. Então, nesse momento que a gente vai ter mais dor. Então, geralmente, ela vai doer em torno de 2 até 3 dias, beleza? Depois disso, a gente não tem mais sintomatologia. Além disso, algumas doenças infecciosas, como a herpes, e algumas doenças dermatológicas, como ocorrência intrabucal, embora tenham características próprias bem conhecidas, em certas fases do seu desenvolvimento podem apresentar-se com aftas, principalmente para um leigo. Então, algumas pessoas que não têm sabedoria, então não teve estudo, não sabe o que é uma herpes, por exemplo, pode achar que a herpes é uma afta. A pessoa pode conviver com o vírus da herpes ali sendo aflorado, sendo desenvolvido, saindo herpes no paciente, e ele não sabe que é herpes, ele pode achar que é afta, porque no início ali a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar de herpes, que pode ter um sinalzinho clínico de um pouquinho de dor. Então, muitos pacientes acham que a herpes pode ser assim, uma simples afta, porque ela dá na boca, né? Então, ele tem que explicar bem para o paciente e saber diferenciar muito bem, porque a característica clínica da herpes é totalmente diferente da característica clínica da afta, beleza? Confirmando o diagnóstico, então, deverá investigar algum fato relevante na história médica do indivíduo, ou se houve alguma modificação importante nos seus hábitos de vida. Um fator muitas vezes relacionado com essa história é o abandono do hábito de fumar. O fumo provoca um espessamento na mucosa bucal, que parece tornar-se mais resistente à penetração de germes, desencadeadores da afta. Resta saber se vale a pena correr o risco de adquirir um câncer de boca ou de pulmão para proteger a afta. Então, o que é isso? Está falando aqui que pacientes que são tabagistas, eles têm pouca susceptibilidade de ter afta, porque o cigarro acaba como se fosse criando uma resistência ali na mucosa do paciente, que deixa ela como se fosse um pouquinho mais dura, né, mais consistente, a palavra correta, que aí vai fazer com que não tenha afta. Aí no finalzinho ali eu coloquei para vocês. Resta saber se vale a pena correr o risco de adquirir um câncer de boca ou de pulmão devido ao tabaco, para poder se proteger da afta, tá? Porque eu tô falando aqui para vocês que o paciente tabagista, ele tem pouca probabilidade de ter afta devido ao hábito de fumar, tá? As aplicações de substâncias cáusticas, como o formol sobre as aftas, destrói o tecido da região, inclusive as terminações nervosas, o que faz desaparecer a dor. Entretanto, o que se faz é substituir a afta por uma queimadura química, que causa injúria a tecidos normais. Além disso, existe um risco de maiores danos pela inadequada manipulação de produtos por parte de usuários. Não se recomenda tal prática. Eu achei muito importante esse parágrafo aqui, porque muitas pessoas, eu já ouvi de muitas pessoas que tá com afta, pega o limão, pega o sal, coloco lá no lugar. Aí fala assim, nossa, dói na hora, mas já passa, já alivia, já sarou. Não sarou, é totalmente ao contrário. Vocês podem ver aqui nesse parágrafo que está falando assim, você pega uma coisa ácida, você coloca na afta, a gente vai matar as terminações nervosas que estão naquela região. Por isso que não vai sentir dor mais no processo de cicatrização. Só que pode causar problemas futuros. Pode ter insensibilidade, porque vai perder a inervação. Por exemplo, imagina lá comigo. Tá com uma afta no cantinho do lábio aqui. Vou pegar um sal, vou colocar e vou friccionar, vou apertar. Aí vai acabar a minha dor? Vai. Estou matando as minhas terminações nervosas, estou corroendo as minhas terminações nervosas. Vai causar queimadura no local. Então pode ser que quando cicatrize, esse meu cantinho aqui pode ficar insensível mais. Eu não vou ter mais sensibilidade nele, não vou sentir mais nada dele. Por quê? Porque eu matei a minha terminação nervosa, eu peguei o limão, coloquei direto no meu tecido conjuntivo, onde tem os nervos e as veias, as artérias ali. Então, é extremamente perigoso, tá? Não faça isso e oriente as pessoas que geralmente falam que tem esse hábito, beleza?
Então, resumindo, o que pode ocasionar afta no paciente? Que a gente falou, muitas vezes sistema imunológico, tá? Muitas vezes alergia a medicamentos, algum tipo de reação alérgica, qualquer outra coisa que desencadeia a afta na boca. Que mais? Pode ser também provocada, por exemplo, você tá lá e você morde, tá mastigando, de repente você que sem querer mordeu a bochecha, mordeu a língua. Esse machucado pode desencadear uma afta também, então ela pode ser provocada, beleza? Em relação aos tratamentos da afta, como que é o tratamento? Existe tratamento? Não existe um tratamento que seja eficaz para todos os portadores de afta, tá? Porque ela precisa de cicatrização. O que a gente faz? A gente alivia a dor do paciente. Não tem como falar para o paciente, o paciente está com dor de cabeça, vai tomar analgésico, vai melhorar a dor do paciente, vai tirar a dor do paciente. No caso da afta é diferente, a gente não vai conseguir dar uma medicação ou dar qualquer coisa para o paciente que vai tirar a afta, que vai sarar a afta. Não, a gente vai lançar mão de algumas medicações, no caso pomadas, que vai aliviar, que vai tirar aquela sensibilidade ali da região, aquela dor da região. A gente não vai curar a afta, beleza? A gente vai apenas tirar a dor do paciente. Então a gente pode prescrever para o paciente alguns tipos de de anestésicos, pode prescrever também antissépticos que têm anti-inflamatórios. O mais comum que a gente prescreve é o Oncilon A hora base. Ele é uma pomada, a gente prescreve para o paciente Oncilon A hora base, é o nome da medicação. O paciente compra essa pomada na farmácia, qualquer farmácia, e passa no local da afta. Isso vai causar uma melhora significativa ali para o paciente, que vai daí ele conseguir passar esses 2-3 dias, que são os dias que geralmente a gente sente dor, mais tranquilo. Beleza? Então, não tem uma medicação que elimine, que mate a afta ou que cure da afta. Tem medicações que são para melhorar o paciente que está com afta, para tirar a dor do paciente, tá? Falar um pouquinho da herpes também. Então, o que é herpes? Herpes sim, é conhecido como herpes simples. A herpes simples é uma doença infecciosa aguda. A exceção das infecções respiratórias é provavelmente a virose humana mais comum. Então, de tipo de virose no homem, a virose humana, a herpes é a mais comum, tá? Para ficar bem nítido para vocês, para entender bem. Todos nós temos o vírus da herpes, beleza? Todo ser humano tem o vírus da herpes, já teve contato com o vírus da herpes no mínimo uma vez na vida. Só que nem todos desenvolvem a herpes. Algumas pessoas não desenvolvem, outras pessoas já desenvolvem. Tem pessoas na família, por exemplo, que o irmão pode ter herpes, pode desenvolver a herpes, e o outro irmão pode não desenvolver a herpes, mesmo usando os mesmos talheres, usando os mesmos copos, né, tendo a mesma alimentação. Então, assim, todos nós temos o vírus da herpes, vai depender do nosso sistema imunológico, da resposta do nosso organismo a esse vírus. Alguns podem desencadear o vírus da herpes e sair na boca, outros não, beleza? Nós temos 2 tipos então aí de herpes, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que a gente considerado agente etiológico das infecções bucais. Então são aqueles que saem na nossa boca. Quase todos são a herpes do tipo 1, beleza? O tipo 2 considerado agente etiológico das infecções genitais. Então, a herpes tipo 2 são aquelas infecções que saem nos órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher, beleza? Atualmente, sabe-se que tanto o tipo 1 como o tipo 2 pode provocar infecções em ambas as localizações. Então, posso ter tipo 1 na boca e nos órgãos genitais? Pode. Posso ter tipo 2 nos órgãos genitais e na boca? Pode. Porém, o mais comum é tipo 1 na boca e tipo 2 nos órgãos genitais, beleza? A maioria da infecção é devido ao tipo 1, tá? Então, geralmente, a grande maioria, quase todos, é devido ao tipo 1 da herpes simples. Como que é feita a transmissão da herpes? É mais frequentemente transmitida através do contato direto com lesões ou objetos contaminados. Então, como que a gente faz essa transmissão da herpes? Através do uso comunitário de talheres, de copos, através de, quem gosta de tomar tereré aí, através da bomba do tereré, quem fuma narguile através da mangueira do narguile, porque todo mundo coloca a boca na bomba do tereré, na mangueira do narguile, e também através do beijo. Esses são os meios mais comuns de pegar herpes, isso na herpes na boca. Nos órgãos genitais, através de sexo sem camisinha. Então, o principal motivo da gente usar
a camisinha, o preservativo, não é para não ter filho, não para não engravidar, é para evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, herpes tipo 2 é sexo sem camisinha e tipo 1 é transmitido através de materiais ali comunitários, como talheres, facas, copos, uso de bomba de tereré, todo mundo tomando na mesma bomba, mangueira de narguilé, todo mundo, beijo na boca. Mas como que vai transmitir? Se eu já tive herpes há 2 anos atrás, nunca mais saiu na minha boca, e eu posso passar herpes para outra pessoa, você só passa se você tiver com a herpes na boca, tá? Então, a gente tem no nosso corpo o vírus da herpes, todos nós temos no nosso corpo o vírus da herpes. Então, assim, se o meu vírus está ativo ali no meu organismo, se eu tô com sintomatologia aqui, né, e saiu a herpes no cantinho do lábio, por exemplo, e sai aquelas bolinhas, e eu vou tomar tereré com alguém, eu tô tomando tereré e vou passar para outra pessoa, tem grande probabilidade de eu estar transmitindo o vírus para outra pessoa. Só que nem todo mundo vai pegar, porque igual eu falei para vocês, algumas pessoas não vai desencadear porque o sistema imunológico mata o vírus, tá? O nosso sistema imunológico pode ser bom e vai matar o vírus, beleza? Então ele é transmissível, tá? É transmissível. Então muito cuidado aí, os que gostam de balada, fica beijando a boca das pessoas na balada aí, não sabe que boca tá beijando, cuidado que você pode pegar herpes também, beleza? Ela pode infectar a pele ou membranas mucosas. Provoca também infecção ocular via aerosóis ou auto-inoculação. Aí na imagem de vocês a gente tem um exemplo de herpes ali perto do olho da paciente, tá? É também tipo de herpes tipo 1, beleza? A literatura relata caso de penarício hepático em dedos de mãos profissionais não protegidas por luvas. Então, se a gente está atendendo um paciente que está com herpes, não está usando luva, pode pegar entre os dedos. Tem na literatura, é raro? Mas pode acontecer, tá? Por isso que a gente não indica atendimento de paciente que está com herpes. Se a gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente vê que está com herpes ativa ali na boca do paciente, a gente remarca o paciente para depois que melhorar a herpes, depois que a herpes sumir, beleza? Então, a gente geralmente não atende paciente que está com herpes. A gente explica para ele porque é uma doença infecto-contagiosa. Por exemplo, a questão do corona, ele é infecto-contagioso. Então, a gente tem que se precaver para atender. Muitas vezes a gente não vai atender paciente que está com... Por isso que muitos consultórios, só para vocês entenderem melhor, estão avisando assim para os pacientes, principalmente nos consultórios que eu trabalho. Em caso de suspeita de resfriado, em caso de viagem para o exterior nas últimas semanas, avisar para a gente remarcar a consulta. É a mesma coisa do paciente com herpes. Se o paciente está com herpes, a gente vai pedir para remarcar para depois de algumas semanas, beleza? Para poder atender o paciente. Então, a prevenção da herpes. Devido ao grande número de pessoas com infecção assintomática, o sucesso das tentativas de controle da doença através de quimioterápicos, antivirais e programas educativos parece ser limitado. O que é isso? Muitas vezes a pessoa tem herpes e é assintomático, o paciente não sente desconforto, o paciente não sente dor. Outras pessoas já relatam que no início, quando está saindo a herpes, começa a coçar. Conheço pessoas que falam, tô com uma coceirinha no cantinho da boca, vai sair herpes. Então, é uma sintomatologia da herpes, essa coceirinha que pode acontecer ali, tá? Quando as bolhas estão para estourar, tem pacientes que relatam uma ardência também. Então, também é uma sintomatologia. O controle da infecção por este vírus baseia-se na prevenção através de cumprimentos rigorosos de normas universais de biossegurança. Beleza? Sinais e sintomas. Já falei um pouquinho para vocês. O aspecto clínico e a história da doença pelo vírus da herpes são bem característicos. A gengiva estomatite herpética primária é mais comumente observada em crianças. Então, em crianças é muito comum também, tá? Bebezinhos podem ter? Pode. Recém-nascido pode ter? Pode. Principalmente aqueles recém-nascidos em que os pais têm costume de ficar beijando a boca da criança. É perigoso, tá? Ele não tem imunidade ainda, a criança. Vai ser desenvolvida imunidade na criança. Então, pode ter, sim, herpes, tá?
Geralmente as herpes elas regridem de 2 a 3 semanas. Após a infecção primária, o vírus se instala nos gânglios nervosos regionais, permanecendo latente até ser reativado. Então fica lá, o vírus fica no corpo. Quando a imunidade está baixa, a primeira coisa que acontece é a herpes estoura, sai a herpes. Como que é o tratamento então? A herpes tem tratamento para curar da herpes? Não. O que a gente prescreve para o paciente? O paciente está relatando incômodo, a gente pode prescrever para o paciente um comprimido que chama Herpsil. O paciente vai lá, pode comprar na qualquer farmácia também, vai tomar o Herpsil, que vai melhorar a sintomatologia dolorosa do paciente. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.